E aí, meus docinhos, como é que vocês estão? Tô de volta para poder fazer um bolo fantástico do Game of Thrones, uma série que tá super em alta e agora vai ser a 8ª e última temporada. Então, pra gente se despedir com chave de ouro, vamos fazer um bolo bem legal com várias técnicas diferentes. Eu escolhi fazer sobre série porque eu acho muito importante a gente estar sempre antenado nos assuntos que estão bombando na internet, na televisão. Então, procura ficar sabendo dos filmes que vão lançar, dos desenhos que as crianças estão assistindo, das séries que estão bombando, para você sempre ter bolos nesse tema ou doces nesse tema, porque com certeza isso vai alavancar as suas encomendas. Game of Thrones é uma série que é baseada em livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin. Então, nas redes sociais, os fãs da série ficam debatendo os episódios novos, o que aconteceu e tal. Então, se você se interessar, dá um busca lá que você vai encontrar muita coisa legal. A série tem uma pegada super medieval, então você vai ter batalhas, espadas, sangue, fogo, gelo, dragões, enfim. Corre, negada! Então, para representar bem a série, eu busquei referências muito fortes. A gente vai fazer fogo e gelo com isomalte, que é uma técnica super legal, e aí vai ter uma luz de LED por trás para poder fazer o fogo acender e ficar bem realista. A gente vai fazer o tão famoso trono com espadas da série, que eu acho que é um dos símbolos principais. A gente vai fazer sangue comestível, porque a série é bem sanguinolenta. Acabei de descobrir que essa palavra existe, mas ela representa bem o que a série faz. Sai matando todo mundo, fica lindo lá. E a logozinha da série na frente do bolo, que também vai dar aquele tchan. Então, se você quiser aprender tudo isso comigo, acompanha aqui o resto do vídeo. E aí, vamos começar? I look forward to seeing this one. Ó, a gente vai começar pela parte elétrica, que é a parte da luz de LED. Eu escolhi colocar ela na parte de baixo e passar o fio por debaixo da tábua, o que significa que o seu bolo não vai ter contato com o fio. Isso vai trazer segurança pra você, enfim. O que você vai precisar? Eu peguei um tabuleiro de 35 centímetros e eu vou precisar fazer o furo, que é o furo para onde vai passar o fio por debaixo. Aqui eu tenho 3 riscos de papel pluma de meio centímetro cada um, então no total 1,5. Vai ser aqui que a gente vai colar a fita de LED e eu vou colar ela no meu tabuleiro. Agora a gente vai fazer a fita de luz de LED. Essa fita você vai encontrar provavelmente mais barato comprando na internet. Então você compra um rolo, o padrão é 5 ou 3 metros, e eu escolhi a fita branca. Para usar essa quantidade, a gente vai precisar soldar uma pontinha, eu vou mostrar para vocês como é que é. Então só para ela não sair do lugar, eu colei ela aqui na mesa um pedacinho, a pontinha, e aí a gente vai precisar do estanho e da caneta de solda. A fita, ela tem o polo positivo e o polo negativo. Então, quando você pegar ela na sua mão, você vai ver que tem 2 bolinhas com sinalzinho de mais e de menos. Então, o segredo aqui é você encostar a ponta da caneta, a ponta do estanho, na bolinha ao mesmo tempo. A caneta vai derreter o estanho criando a bolinha. Depois de fazer as 2 bolinhas de estanho, a gente precisa colar o fio. Eu vou precisar descascar aqui a pontinha para ele ter contato com o estanho, senão não vai passar a energia. Então, a gente descascou e agora vai colar na fita. Vem pra cá, querido. Para colar, eu vou precisar esquentar o estanho com a caneta para ele ficar maleável e encaixar o meu fio ali. Depois de soldar, a gente vai testar para ver se está funcionando antes de colocar no bolo. Então, para você ligar a fita de luz de LED, você vai precisar de uma fonte de energia de 12 volts. Só que ela vem com esse plugzinho. E aí, para eu conseguir encaixar, eu vou precisar cortar o plug para ter acesso ao fio positivo e negativo que está aqui dentro desse pretinho. Então a gente vai cortar e descascar um pouquinho. Eu já descobri que o branco é negativo. Ixi, não descobri nada. Foi mal. Esse aqui, o branco é negativo e o vermelho é positivo. Então eu vou só enroscar aqui o meu positivo com negativo com positivo no caso, senão não acende. E passar a fita isolante para poder ter certeza que eles não vão encostar um no outro e não dar curto. Para você não tomar choque, faça tudo isso sem estar ligado na tomada e só testa quando você tiver encapado os fios com fita isolante. Aí, ainda que não funcione, choque não vai dar. 1, 2, 3 e misericórdia. Ah! A gente vai colar a fita no nosso isopor, que já está colado na tábua. Só que eu sempre testo antes de botar no bolo e tal. Isso aqui foi importante para testar, mas por enquanto a gente não vai precisar. Então eu só vou cortar, guardar isso aqui no cantinho, fazer o bolo inteiro e depois eu conecto de novo. Ó, aquele furo que a gente fez na tábua, ele foi para passar o fio por debaixo.
E agora, a fita de luz LED, ela tem uma colinha dupla face atrás. Então, é só você tirar esse papel e ir colando ela aqui. Para fazer o primeiro andar do bolo, eu escolhi trazer a referência dos mapas, porque na história da série são 7 reinos e tem uma questão de conquista de território e tal. Então o fã da série, quando ele olhar para o bolo e ver o mapa, instantaneamente ele já vai lembrar de todo esse contexto. Então eu usei papel de arroz. O que eu achei, gente, que isso era um conhecimento universal e acabei de descobrir que tem gente que não sabe que existe impressora de papel de arroz. Então eu vou deixar aqui bem claro pra você que não sabe. Entra na internet. Vou te falar, nem é tão caro e facilita muito sua vida se você faz encomenda e tal. Vai ter vários momentos, vários temas diferentes que você vai precisar usar e você vai ver que é uma mão na roda. Existe ela tamanho folha A3 e A4. Fiz uma montagenzinha porque como eu quero que pegue a lateral do bolo, eu fiz aqui na altura do bolo, assim, no caso. E fiz ele redondinho para a parte de cima também. Para poder colar o papel de arroz no bolo, a gente vai usar gel de brilho. Gel de brilho você encontra em loja de confeitaria. Eu botei aqui um pouquinho para não mostrar para vocês a marca, porque não tem ninguém me pagando nada por enquanto, pode pagar se quiser. Manda aí por e-mail sua proposta, você que trabalha com gel de brilho. Pincelzinho, passa no bolo e cola o papel de arroz, é bem simples. Se você tiver um alisador, bota como se fosse estivesse passando roupa, para dar aquela reforçada na cola. Agora a gente vai fazer o trono de ferro, que é um dos principais símbolos da série. E é um trono que foi construído na série, né? Pelo primeiro rei dos 7 reinos. E ele foi feito com as espadas dos inimigos que ele matou lá. Dá um pouquinho de trabalho porque são muitas espadas, mas eu vou te dar o segredo, que é a estrutura que a gente vai fazer com o papel pluma. Aqui eu escolhi um papel pluma que ele é revestido com papel. De um lado e do outro. Quando você for na papelaria você vai ver, tem o papel pluma cru e tem o revestido. Eu escolhi esse só porque ele é mais durinho e aí como vai bastante pasta em cima é só para ele ficar mais firme. O apoio pro braço e o assento. Eu vou colando que vai ficar mais fácil, vou colar com cola quente. E aí agora a gente vai começar a decoração. Então eu peguei uma pasta americana cinza. O que eu recomendo pra você, toda vez que você for fazer uma modelagem de alguma coisa, é pegar a referência, né? Então imprime uma foto ou deixa no celular aberto do seu lado e fica sempre prestando atenção nos detalhes. Então tem coisas no trono que, por exemplo, aqui na frente, ele não termina reto. Ele é meio compridinho pra fora. Então a gente, antes de vir com as espadas, a gente vai dar esses volumes que ele tem. Então depois de você dar os volumes pro trono, a gente vai começar a fazer as espadas. São trocentas espadas. Então assim, separe boas horas do seu dia para você ficar cortando espadinha por espadinha. Ou se você tem algum filho, bota ele para fazer e combina de dar um pudim para ele depois, que é o que eu faria. Eu gosto muito de usar lâmina. O que você tem que tomar cuidado é para não se cortar. O seu trono vai ficar legal se elas forem bem delicadas, bem fininhas. Se você fizer espadas grossas, não vai ficar legal, e até porque se você ver na referência, elas são todas fininhas. Então eu não encontrei nenhum cortador que tivesse a espessura que eu quero, então eu fiz na mão mesmo. Usa sempre uma base, né, de corte, não usa o estilete no seu tapete de silicone, senão você vai estragar e custa caro. Eu prefiro vir assim do que cortar assim, porque se eu corto assim a mão livre, provavelmente não vai ficar reto. Mas se eu fico assim é mais fácil dela ficar retinha. Com a parte de trás, eu vou marcar aquele finco, aquela linha que tem no meio da espada. Eu vou só marcar, por isso que eu venho com a parte de trás. Eu só dou uma marcadinha aqui no meio. E aí agora eu vou fazer a parte pontudinha da frente. E aqui atrás corta retinho. Então essa é uma parte da espada. Para fazer a parte de cima, eu abri a pasta mais grossinha. A parte que segura a espada, eu fiz uma cobrinha, só que não tão comprida. Cortei aqui. Temos uma espada. Se você tiver muitas horas do seu dia para gastar, faz detalhes nela, né? Porque pode fazer cada uma com a parte de cima de um jeito. Mas são muitas mesmo. Então eu segui todas nesse padrão. E depois quando você coloca tudo junto no trono, fica bem legal. Boa sorte! Cortei aqui algumas espadas. Para colar, eu vou usar um pincelzinho com gel de brilho. Ou você pode usar CMC também. Só passar aqui no isopor. A ideia é não ser muito certinho, né? Mas a primeira camada eu faço mais certinho porque eu tenho que esconder todo o branco do isopor. Depois que eu escondi, aí sim eu venho colocando uma para cada lado para dar aquela bagunçada da referência. Tcharam! Aqui tá o nosso trono. 500 mil espadas, muito legal de fazer, gente. Quando você for fazer em casa depois, você me marca lá, faz um stories, me marca, eu vou amar ver. Eu coloquei ele numa basezinha de madeira de 15 centímetros.
Lembrando que você sempre coloca... Ele vai ficar meio pesado. Então, quando você vai colocar em cima do bolo, você tem que ter uma sustentação. Coloca um caninho embaixo da base, etc. E aí eu coloquei aqui simulando pedrinhas, né? Porque na era medieval tudo era feito com pedra. Então, o trono, quando a gente pintar de prata, vai ficar bem metálico. E aí ele vai contrastar melhor com a pedra. Agora eu tô andando... Então eu vou só fechar aqui junto com você as pedrinhas escondendo a madeira, que nada mais é do que você fazer bolas de tamanhos diferentes, porque não é simétrico, né? E colar com um CMC ou gel de brilho. Finalizamos a base do trono com as pedrinhas e agora a gente vai fazer o sangue comestível. Então, meus docinhos, pro bolo ter a vibe da série, é preciso ter muito sangue, porque eles são bem sanguíneos, sanguinários, assassinos. Pois esmaguei a cabeça dela assim! E aí a gente vai fazer um sangue comestível, que é muito simples. 200 ml de água, 1 colher de sopa de farinha e corante vermelho. Aí pode ser corante gel ou pó. Aqui eu tenho pó e vou aproveitar. Ligar e deixar, você tem que deixar a água evaporar, né? Então vai deixar, porque o tempo certo vai depender do seu fogão. Então mais de 15 a 20 minutos ali em fogo médio e baixo, para poder a água ir evaporando e ficar mais consistente, porque o sangue não é muito líquido. Então eu vou ligar aqui e depois que ele tiver, depois desses 15, 20 minutos, aí você coloca o corante vermelho. Depois de engrossar o nosso caldo, nosso sangue, pega o corante vermelho. O corante em pó, ele é muito forte, né? Então não precisa ser muito. Olha o nosso sangue. Tá aparecendo? Vou dar uma zoada na minha mãe. Peraí. Mãe! Ô mãe! Ih, acho que tem cliente na loja. Você tem alguma coisa aí de primeiros socorros? É porque eu dei um... Ficou brava, deixa eu lá continuar. Olha aqui! Obrigada pelo band-aid. Pô, mas se eu tivesse cortado isso aqui... Ai, tô com dor no coração. Olha aí, ela acreditou real, foi pegar o band-aid. Aqui, gente, botei o meu sangue num saco de confeitar, que tá parecendo uma bolsa de hemorria. E aí, como ele é mais pra líquido, quando você for cortar, corta só a pontinha para não sair mais do que você quer. A ideia é colocar ele aqui ao redor do trono. Agora a gente vai colar o nome da série na parte da frente do bolo. Então eu cortei aqui as letras, mas uma dica para você cortar, se você não tiver um cortador de letrinha, imprime a logomarca, né, ou o que você quiser cortar, recorta com tesoura ou papel, coloca em cima da pasta e usa como molde para você vir cortando com estilete. Em casa é a forma mais fácil de fazer. E aí eu vou colar aqui no meu bolo. Vou começar pelo T, porque ele é bem comprido e ele vai acabar me dando uma noção de como posicionar o resto. Uma dica legal para você conseguir fazer as coisas em linha reta é pegar uma tira de acetato e abraçar o bolo. E aí ele vai te dar como se fosse uma reguinha, né? Eu vou colar aqui o game, que fica em cima do T. E aí agora eu tenho essa referência. Ação! Eu não pensei o que falar. Vamos que vamos. Ó, agora a gente vai fazer o detalhe do fogo e do gelo, porque tem essa referência na série, que tem o dragão de fogo e o dragão de gelo, e nessa oitava temporada parece que os dragões vão ter bastante relevância. Então, eu vou usar um produto chamado isomalte. É uma espécie de açúcar, como se fosse um açúcar, só que não vem da cana. E quando você derrete, ele fica transparente. Então, você encontra em casa de confeitaria. Eu gosto de derreter no micro-ondas, só que para derreter no micro-ondas, o ideal é você ter um pote como esse, que é um pote de silicone, que ele resiste a altas temperaturas. Porque já aconteceu de eu fazer no vidro e o vidro estourar. E aí você pode se queimar, se machucar, etc. Então, coloca o isomalte dentro de um potinho, vai derretendo no micro-ondas até ele ficar líquido. Ou se você tiver um termômetro, que é legal ter, até atingir no máximo 170 graus. Depois disso, luva, porque ele fica bem quente. E aí você precisa de um tapete de silicone para derramar o isomalte e começar a manipular. Você pode tingir ele da cor que você quiser. Eu recomendo corante líquido, porque ele é mais puro, né? Às vezes o corante gel ele vai ter uns pontinhos e o corante em pó também não vai dissolver direito.
Então eu uso corante para aerógrafo, é o que eu prefiro. Como aqui eu vou fazer o fogo, eu vou usar o corante laranja. Então eu vou botar algumas gotas do meu corante aqui no isomalte. E aí eu tô usando uma luva que você compra em farmácia mesmo. Eu coloquei 2, porque fica muito quente para não correr o risco de eu queimar minha mão. E aí eu vou vindo, ó, de fora para dentro, porque ele esfria de fora para dentro, certo? Aqui no meio tá bem quente, mas a parte de fora já começa a esfriar e a gente consegue manipular. Então a ideia é você ir jogando de fora para dentro até ele ficar numa temperatura em que você aguente segurar na mão. Então é só ficar fazendo isso aqui. Quando ele começar a soltar do tapete, é porque você vai conseguir manusear. Mas aí vai depender da resistência de cada pessoa, né? Eu já não sinto mais o calor na mão de tudo que eu faço. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço e circular a fita de luz LED, que vai ser minha parte de fogo. Tem que fazer isso enquanto tá quente, porque aí você consegue manusear. E aí tenta cobrir toda a parte. Quando acender o LED vai ficar bem legal, porque aí vai ficar laranja. Só uma coisa interessante é você fazer tudo meio rápido, porque ele vai esfriando e vai endurecendo. Então, com essa parte que sobrou, eu vou fazer as chamas. Você pega um pedaço e aí você vai afinando ela com a mão mesmo, se quiser pode fazer com um rolo. E aí você tem que cortar triângulos. Então, ó, aqui tem um triângulo. A ideia é, chama não tem uma forma definida, né? Mas fica legal se você fizer um gordinho, uma mais magrinha. E depois que você cortar, você pode dar um movimento, ó, antes dele esfriar. Também não é legal se ficar tudo retinho. Você deve ter reparado que eu tô cortando com a tesoura e não puxando, porque ela é muito elástica. Se eu puxar, ó, ele não vai terminar nunca. Então, esse trabalho é mais legal quando você faz com a tesoura. Pronto, para poder colar as nossas chamas, o nosso isomalte já tá duro, ele fica duro bem rápido, principalmente porque a gente tá com o ar ligado. Eu vou precisar esquentar a bundinha dele para dar uma derretida e aí sim eu vou colar nessa parte aqui de baixo que também já tá dura. Então, não precisa de um maçarico profissional nem nada, você pode ir na boca do seu fogão, acender ali o fogo baixinho e usar a chama para poder derreter. Dracarys. Terminei a parte laranja do bolo, que seria o fogo. E agora, para fazer a parte do gelo, é o mesmo processo, só que a gente tinge azul. E a diferença é, com a chama, eu dou uma entortadazinha no triângulo, para dar aquele movimento de chama, e com o gelo eu vou deixar retinho. E no gelo, eu fiz uma parte do isomalte transparente e outra parte de azul para dar uma quebrada. Vai ficar um efeito legal também. Agora a gente vai pintar o nosso trono com um pó prateado. É um pó que é muito fácil de encontrar em casa de confeitaria. Eu vou ter que diluir ele em álcool de cereais, que você também encontra em casa de confeitaria. Então eu botei um pouquinho aqui no meu prato. E a ideia é botar pouco álcool para que ele fique mais pastoso, porque se ficar muito líquido pode escorrer e atrapalhar, sujar o meu bolo. Terminamos os nossos bolos, não, que foi um só. Docinhos, terminamos o nosso bolo e agora eu vou ligar para ver se está funcionando e para ver se vocês aprovam o nosso foguinho com gelo. Vamos lá! Tcharam! Bom, se você gostou do bolo, das técnicas que eu passei aqui, não esquece de se inscrever no canal, apertar no sininho, curtir o vídeo. E se você tiver alguma sugestão pra gente, comenta aqui que depois a gente vai olhar e vai te responder. E se você fizer esse bolo ou alguma das técnicas que você aprendeu aqui e puder postar nas redes sociais e botar a hashtag docesbolações, marca que eu vou gostar muito de ver o que você fez, que você aprendeu aqui no vídeo com a gente. Beleza? Até a próxima. Obrigada, um beijo.